Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso assunto, o caminho de Deus para a recuperação. Então nós temos falado que as pessoas que querem caminhar sobre os caminhos de Deus, que querem mudar de vida, eles precisam primeiramente entender que existe uma natureza pecaminosa dentro deles que leva as pessoas a caminharem sobre um caminho de destruição e de erros e de falhas e de vícios, compulsões, maus hábitos, que a Bíblia chama tudo isso de pecado, né? Que é errar o alvo de Deus, é errar o caminho de Deus. Para isso a gente precisa reconhecer isso, precisa reconhecer que nós não temos capacidade de sair da negação que podemos fazer sozinhos, ou temos poder para mudar essa realidade sozinhos, que somos impotentes perante isso. Precisamos reconhecer que Deus tem um poder para isso, que Ele não só pode, mas Ele quer nos ajudar. Precisamos reconhecer o que nos impede de nos entregar, que é o orgulho, o medo, muitas vezes a religiosidade, muitas vezes a culpa. E hoje eu quero falar sobre rendição. Essa imagem aqui é um postal da Primeira Guerra, mostrando o momento em que soldados russos saem do seu abrigo e se rendem aos soldados alemães. As armas estão depostas no chão e os braços erguidos. O soldado que lidera o grupo acena com um pano branco e alguns soldados ainda se encontram nas trincheiras. Rendição, então, é um ato de se entregar, se render, ser vencido e admitir a derrota, caracterizada pela posição de mãos ao alto, ou prostrado de joelhos ou deitado com as palmas das mãos no chão. Então, rendição é essa posição, né? Demonstrada com as mãos ao alto, com as armas no chão, admitindo a derrota, admitindo que a entrega, né? Não pode mais continuar lutando na batalha contra o seu inimigo. E uma coisa interessante que a gente lendo a Bíblia, nos diz o quê? Que nós somos inimigos de Deus. O homem, na verdade, o homem que não reconhece o seu mau caminho, ele é inimigo de Deus. Ele se torna inimigo de Deus. E nós precisamos nos render. Nós precisamos nos render a Ele. E onde que a Bíblia nos diz que nós somos inimigos de Deus? Por que eu devo me render? Porque nós somos inimigos de Deus. E onde que a Bíblia nos mostra? Lá em Romanos capítulo 1. Vamos ler aqui o que a Bíblia nos diz sobre essa situação do homem caminhando sobre os seus próprios caminhos, vivendo a sua vida do seu jeito. Qual é a posição dele perante Deus? Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Importante ressaltar que essa injustiça que ele coloca é tudo aquilo que vai de encontro à lei de Deus, à vontade de Deus. Então toda impiedade, que é essa injustiça dos homens, que não andam segundo a verdade de Deus, mas segundo a sua própria verdade, a sua própria lei, ela essa ira de Deus é revelada contra essa posição. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então Deus está dizendo, eu desde a criação demonstro que eu existo, e o homem decidiu andar sobre seus próprios caminhos. Então todos os homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram.
dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas dos seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Deus está dizendo o quê? O homem, como decidiu andar sobre os seus próprios caminhos, decidiu, mesmo tendo uma inteligência, uma capacidade de identificar que existe um Criador, decidiu criar sua própria verdade, seu próprio Deus. Né? E Deus então o entregou, se afastou e ele entregue a si mesmo a sua própria sorte, começou a agir de forma perversa, tomando várias atitudes perversas. E ele cita aqui uma delas, essa degradação entre, né, como a impureza sexual. Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Deus quer ressaltar aqui como é claro a perversidade, a perversão, que é uma coisa que é lógica, que é a natureza do homem e mulher, ele perverte, ele inverte, e isso demonstra a miserabilidade do homem que vai se destruindo. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se inflamaram em paixões uns com os outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmo um castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então, várias outras perversões, injustiças e maldades estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. E inventam maneiras de praticarem o mal. Desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família. Então Deus demonstra que essa separação gera todo tipo de distorção, todo tipo de problema, todo tipo de situações contrárias à natureza do homem. Embora conheça o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam praticá-la, mas também aprovam aqueles que a praticam. Olha o que Tiago diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, o que é todo esse sistema que Deus fala aqui? Toda sorte de injustiça, maldade, ganância, tudo faz parte de um sistema que o homem criou, perverso, contrário ao caminho de Deus, que traz todo tipo de desgraça e sofrimento. E dessas coisas Deus é inimigo. Então todas as pessoas que praticam e vivem nesse sistema são inimigos de Deus. E essas pessoas precisam se render a Deus. E quando eu falo essas pessoas, não estou renegando a um grupo, só o grupo X, grupo A, grupo B, grupo sem religião, um grupo da religião X, ou estou falando de todo aquele que pratica, não importa como ele se designa ateu, se designa da religião A, B, C, se designa crente, se designa cristão, não importa. O que Deus está dizendo aqui é uma situação de uma prática que demonstra a desobediência, a rebeldia e a inimizade contra Deus. Por isso que quando a gente fala do caminho da recuperação, fala do caminho de mudança de vida. E quando você se está nessa vida ilegal, injusta, fora da vontade de Deus, você se torna inimigo dele. E como me render? Como eu não quero mais? Eu entendi que eu sou inimigo de Deus por causa das minhas práticas. Eu preciso e eu não quero ser mais inimigo de Deus. Como eu faço para me render a Deus?
Então, entendendo que rendição é o quê? Parar de lutar, parar de usar suas próprias armas, entende? Quando você fala assim, por isso que falamos que a primeira coisa é sair da negação, parar de tentar do seu jeito, admitir que você é impotente, parar de ficar usando as suas próprias armas. Se você está usando as suas próprias armas, você não é do lado de Deus. Quando você é do lado de Deus, você usa as armas de Deus. Então, como eu faço para me render? Pare de usar suas armas. Então, reconheça a sua impotência, reconheça que você tem um problema, reconheça a sua natureza pecaminosa, reconheça o seu orgulho, sua culpa, as suas dúvidas, tudo isso que lhe separa de Deus, e se renda, reconhecendo todas essas coisas. Você precisa se arrepender. Então, se você quer começar esse processo, toda essa questão do entendimento da sua natureza pecaminosa, entendimento que você tem um problema, entendimento que você é impotente para lidar com ele, entendimento que tem coisas que te fazem, te impedem de aceitar o poder de Deus, entender que Deus é poderoso para te ajudar. Tudo isso está na esfera do conhecimento. É importante entender, é importante compreender, é importante crer. Mas isso não é arrependimento ainda. Reconhecer o seu problema não é se arrepender dele. Então você precisa se arrepender. O que é se arrepender? Não quero mais praticar isso. Eu quero andar agora sobre um outro caminho. E o que esse arrependimento gera? Então olha o que 1 João diz. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Então esse perdão, esse arrependimento, ele necessita de uma confissão, né? Confesso o meu pecado, isso aqui, Senhor, eu não quero mais, é errado, eu quero me render a Ti, eu quero abandonar isso aqui. E Deus perdoa, e Ele quer te purificar. Então, primeiro, uma confissão, mas logo depois precisa haver um rompimento com a prática, a prática propriamente dita. Precisa haver o rompimento, porque não há tempo mais. Uma pessoa que se rende a Deus, se rende, não quer mais lutar contra Deus, vivendo uma vida que é totalmente diferente da sua própria vontade, ele não quer mais viver daquela forma, ele não quer mais vestir a roupa do exército inimigo, ele não quer mais andar com a arma do inimigo, ele quer baixar as armas, tirar aquela indumentária, levantar as mãos e o que? Parar de agir como um inimigo. Então ele rompe com as práticas. Então você precisa parar de praticar, você precisa decidir romper. Eu sei que parar às vezes é um processo, mas a decisão de romper com a prática é necessário. No tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os seus maus desejos, os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então não há tempo para ficar enrolando. Se você realmente se rendeu, se arrependeu, você precisa romper, porque não há tempo para ficar vivendo ainda enrolando, porque o tempo que nos resta é para satisfazer agora a vontade de Deus, não mais os desejos humanos. A vida na Terra é um ensaio para a grande apresentação que teremos no céu, na eternidade com Deus. Então, se eu estou ensaiando aqui, como diz Rico Ar, eu preciso começar a praticar o que? As novas práticas e abandonar as antigas. Diante da realidade da brevidade da vida, o que você fará com este precioso tempo que ainda lhe resta? Se você deseja fazer a vontade de Deus nesse tempo que ainda vai viver aqui e ter uma vida próspera e bem-sucedida, livre-se do pecado, rompendo com ele agora mesmo. A santificação é uma conquista que Deus quer te dar, mas não é uma luta fácil. Ela começa na mente, passa pelo coração e se concretiza nas nossas ações, na vida. Decida romper com o pecado, não pensando e alimentando ele em sua mente. Decida romper com o pecado não só por Deus e a igreja, mas também por você mesmo. Então eu quero lhe chamar para uma decisão nesse sentido. Você precisa decidir. Entendeu tudo isso, a rendição.
Você precisa agora decidir o que você precisa abandonar. Se arrepender, se arrepender. Se render é o quê? Se arrepender e romper com a prática. O que você precisa romper? Talvez você tenha várias coisas. Eu preciso mudar muita coisa na minha vida. Escolha uma. Talvez você esteja, eu já sei o que eu preciso. Então decida romper hoje. Parar. E aí Deus vai começar a lhe ajudar a realizar essa decisão. Essa decisão não quer dizer que você vai parar hoje, parar mesmo. Porque às vezes a gente tenta parar e às vezes é vencido, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus vai ajudar você e vai dar o poder. Mas decida. Renda-se hoje. Renda-se. E se você que está me ouvindo nunca tomou uma decisão de render-se totalmente a Deus, porque quando eu estou falando aqui da questão de rendição, existe dois tipos de rendições. Existe a rendição existe uma rendição do pecado, no sentido da vida pecaminosa, e você está andando um caminho totalmente errado, e agora não, eu quero sem reconhecer Deus como seu Senhor, sem viver com Ele, aí você decide, não, eu não quero andar mais por esse caminho, eu quero me render a Deus. E o caminho para se render a Deus é Jesus Cristo. Primeira rendição. A segunda rendição é o quê? Não, eu já me rendi a Deus, mas eu ainda continuo com essas práticas. Eu ainda não entreguei essas práticas. Eu preciso me render, me arrepender dessa prática aqui e romper com essa prática. Para você conseguir romper com as práticas que estão fora da vontade de Deus, você precisa se render a Deus primeiro. Se você se rendeu já a Deus, decida agora romper com as práticas. Se você nunca se rendeu a Deus, nunca aceitou Jesus Cristo como esse caminho que te leva a Deus, eu quero convidar você a fazer isso agora. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Renda-se a Deus. Você acabou de ler o texto de Romanos que diz que as pessoas que vivem no sistema desse mundo são inimigas de Deus. Se você entende que você vive esse negócio mesmo e nunca tomou uma decisão concreta para se render a Deus, faça-se isso agora. Ore a Deus agora que Ele está aí lhe ouvindo. E como vamos começar esse processo de render a nossa vida completa em todas as práticas. Então eu quero orar com você que está se rendendo a Deus, que está rendendo uma área da sua vida a Deus para entregar, para viver diferente. Quero orar por você e pedindo que o nosso Senhor nos ajude a esclarecer todas as dúvidas para que possamos caminhar sobre o caminho dele, caminho de restauração, uma nova vida. Senhor Deus bendito, essa pessoa, Senhor, que porventura reconheceu que tem andado sobre os caminhos que não são teus, e que, Senhor, nesse momento, se rendeu ao Senhor, entregou a vida a Ti, Deus, que Tu possa caminhar com ela, trazendo mais entendimento da Tua palavra, para que ela possa reconhecer, entender tudo aquilo, Deus, que Tu tens para cada um de nós, desde dentro desse novo caminho. E para as pessoas, Senhor, que apesar de já terem entregado a vida ao Senhor, mas continuam caminhando com certas práticas pecaminosas que não fazem parte do teu caminho, não fazem parte da tua vontade para a gente, e que agora reconheceram e querem entregar isso, querem romper com essa prática, Deus. Fortalece-nos, Deus, para que possamos caminhar num processo de mudanças para que possamos nos tornar a tua imagem e semelhança. Nos ajuda cada um de nós. E obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar na tua presença. E levantamos, Deus, nossas mãos como demonstração de louvor, adoração e de rendição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Uma ótima semana. E até semana que vem, quando vamos falar sobre agora esse processo de ação agora nessa nova vida na presença de Deus. Que Deus abençoe. Uma ótima semana a todos.